Eu acho que a extrema-direita no mundo, na América Latina e no Brasil estão felizes com o resultado, né, da eleição na Argentina. Né? Estão felizes. A extrema-direita estava trabalhando para o Milei ser eleito, estava apostando as fichas no Milei, não é para menos que o filhote 03 do capetão, do Bolsonaro, inclusive foi para lá para fazer campanha, o Eduardo Bolsonaro, do Bananinha, né? Foi até rejeitado numa emissora de televisão lá, mandaram cortar a palavra dele, ele defender armamento para todo mundo, mas foi lá fazer campanha. Então a extrema-direita estava apostando. Né? Eu acho que essa é uma vitória da extrema-direita mundial, é uma vitória da extrema-direita na Argentina. Né? E o Milei ligou para... Né? A mídia está querendo cobrar que o Lula vá. Né? Eu estava vendo ontem a Globo News, não, que o Lula tinha que ir à posse, que o Lula tinha que ter citado o Milei. O Milei é um desqualificado. Né? Como diz o biógrafo não autorizado dele, é um louco. Ele é um louco, um desqualificado, que fez inúmeros ataques ao presidente Lula, né? inúmeros ataques à China, inúmeros ataques ao Brasil, aos principais parceiros comerciais da Argentina, né? E que fez questão de ligar para o Bolsonaro. Bolsonaro, né, mostrou lá em vídeo, foi uma conversa em vídeo, né? Milei, Bolsonaro, Milei convidando Bolsonaro para estar lá. O Lula está dizendo o seguinte, ó, quero ver qual vai ser a atitude desse governo. Né? Defendo o resultado das eleições, né? Democracia, isso é o povo que decide, diferente dos fascistas, que sempre questionam o resultado das eleições, né? Mas não se pronunciou de ir para lá. O Bolsonaro a extrema-direita latino-americana vai em peso para lá, né? Vai em peso para lá, vários ex-presidentes de direita derrotados recentemente em eleições vão para lá, né? Para isso que é um início de um governo de extrema-direita. Vamos ver o que vai ser esse governo, Dri. Antes de ontem, no pronunciamento dele, logo após a confirmação da vitória, logo após o próprio Massa ter reconhecido a derrota, né, de forma democrática, né, perdi, né, desejo sorte para quem vai assumir, muita gente disse que o Milei passaria da fase da retórica, né, das maluquices dele na campanha eleitoral, né, de acabar com o Banco Central, dolarizar a economia, acabar com todos os subsídios para programas sociais, privatizar tudo, né? E que ele seria como falaram também do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro era um maluco, mas ele seria controlado, ele seria enquadrado, né? Pelo Deus Mercado, aí a indicação, no caso do Brasil, do Paulo Guedes, lá, no caso do Milei, a indicação de um macrista, né, como principal assessor econômico, né? Então, que ele seria enquadrado e que agora passaria a fase da retórica e entraria a fase do governado, pragmático. A impressão que eu tenho, Dri, Henrique, a conferir, é que não existe essa hipótese para o Milei. Milei só vai recuar se tiver muita pressão de rua e muita derrota em Congresso. Né? Milei é isso, ele se auto-intitula um anarcocapitalista, um libertário. A fala dele, logo a confirmação do resultado, foi uma fala dura. Ele disse, você é implacável, né? Não tem esse negócio de... Ele deu um recado até para o Macri, que o apoiou. Não tem esse negócio de tibieza, não tem meio termo, não tem, né? tem que ser implacável. Então vamos ver como vai ser o governo desse caboclo. Não, já está falando... Ele já está falando agora que a inflação só vai cair até 24 meses, né? Depois do governo. Ou seja, só da metade do governo para. Vamos, né? Vamos ver o que vai ser esse governo. Pode ser que o Bolsonaro e os bolsonaristas queimem a língua rapidinho, porque colar a imagem com o Milei é um sujeito, é o louco, né? Nessa onda de extrema-direita que junta ultraliberalismo na economia, desmonte total, com fascismo na política. Ele tem uma vice, inclusive, que adora generais torturadores, com fascismo na política e com obscurantismo. Né? Vamos ver o que esse Milei vai fazer. Pode ser... O Bolsonaro está... Como o Bolsonaro está inelegível aqui, está com dificuldades, o Bolsonaro tenta colar a imagem, né,
para tentar ressuscitar. Né? Tanto é que ele diz isso, né? Agora foi Milei, o ano que vem é Trump, que ganha nos Estados Unidos, e em 26 eu volto. Ele está apostando, inclusive, no fim na anulação do processo de ineligibilidade dele. Né? Então vamos ver, mas pode ser que ele colhe a imagem com um sujeito. Esse sujeito não sei se dura muito no governo na Argentina, não. Miro, eu ia justamente te perguntar isso. Se nós pensarmos, aí é assim, eu vou falar sobre a Argentina e naturalmente a gente vai fazendo aqui nas nossas cabeças uma comparação com o Brasil. Quando a gente pensa na estrutura política argentina e na forma como as pessoas, a população, o cidadão participa lá, a gente vê que é assim, é um país que tem a imensa maioria da sua população concentrada numa megalópole, numa região metropolitana em torno de uma capital. A sede do governo, o Palácio, né, a Casa Rosada, está no centro da cidade, numa área relativamente aberta e próxima de tudo. É um povo que tradicionalmente age com muita agressividade nos protestos de rua. Isso é histórico. Muita violência envolve, e violência explícita, né, em grande escala, envolvem essas convulsões quando ocorrem na Argentina em tempos diferentes, em democracias e nas ditaduras. Eu tenho a impressão muito clara, quando eu analiso a época das ditaduras aqui da América do Sul, que a coisa na Argentina, em primeiro lugar, foi mais curta a ditadura, ela durou menos tempo, e ela realmente só se manteve no poder porque ela desceu o pau. Foi a mais violenta das ditaduras, e os caras estavam matando até quem espirrava, em vez de dar saúde, eles botavam no pau de arara e depois matavam. Eles matavam tudo que encontravam pela frente. Será que um sujeito como Javier Milei, fazendo uma sucessão de bobagens, com, sei lá, 12, 16 ou 24 meses de governo, ele sustenta essa conversa fiada como o Bolsonaro sustentou aqui 4 anos e quase arranjou mais 4 para sustentar? Eu tenho muito a impressão que ele seria derrubado por uma convulsão, visto tudo isso, esse raio-x do que é a sociedade e o sistema político argentino. Você acha que é isso também? O que você pensa sobre isso? Eu acho que é isso. A extrema-direita está muito excitada, os bolsonaristas estão muito excitados, né? O capitão Jair Bolsonaro já está com a mala pronta para ir para lá no dia 10 na posse, com toda essa comitiva que a Adri levantou. A extrema-direita no mundo está excitada com esse resultado na Argentina. Né? Agora, é isso. Mesmo a extrema-direita, mesmo em setores do PL e do Bolsonaro, há dúvidas se o Milei chega ao fim. Há dúvidas. Porque é isso, ele vai pegar uma economia que está totalmente destruída, devastada, está uma situação muito difícil da economia, e essa é uma das razões porque ele chegou à presidência, é a economia, né? Inflação de 140%, miséria, né? Muita gente dormindo na rua, né? Passando fome, desemprego, ou seja, a economia da Argentina está numa situação, está encalacrada, Isso é o que explica a vitória do Milei, na minha opinião, né? O principal fator. Ele vai pegar uma economia devastada, destruída, querendo aplicar um plano que vai piorar ainda mais essa situação. Porque é o plano de o seguinte, se ele for cumprir o que ele falou, ele acaba com os programas sociais, ele acaba com os subsídios, por exemplo. Se ele fizer isso, foi o que ele falou, ou foi estelionato eleitoral. Se ele fizer isso, ele agrava ainda mais a situação já muita dificuldade que a Argentina vive. E que o governo de Fernandes, infelizmente, não enfrentou a austeridade fiscal, não enfrentou os grandes interesses econômicos, né? Fazia políticas sociais, mas não destravava a economia. Né? O Milei, então, encontra esse terreno. Será que ele vai fazer o que ele prometeu? Essa é uma questão. Então, a economia. Segundo, o Milei vai encontrar um Congresso que é totalmente adverso para ele. É diferente. O Bolsonaro aqui, né, ele não elegeu uma grande bancada na primeira eleição, né? Nessa agora sim elege uma grande bancada. Ele não elegeu uma bancada que pudesse ter toda a força no Congresso, mas ele tinha um centrão, e ele negociou com o centrão e atraiu o centrão. Na Argentina não tem centrão. Na Argentina, as coisas são mais cristalizadas.
Então, você tem lá os peronistas e setores de esquerda que elegeram 100 e poucos deputados, você tem a coalizão da Patrícia, do Macri, mas são 3 partidos, estão os 3 rachados já, a coalizão já rachou. Então, mesmo a Patrícia e o Macri tendo anunciado apoio ao Milei, não significa que a coalizão da Patrícia vá com o Milei, ao contrário. A União Cívica, por exemplo, já se colocou contra. E o Milei mesmo elegeu ali 30 e poucos deputados. 30 e poucos deputados. Então, ele vai ter muita dificuldade para implementar esses projetos dele. E eu acho que tem esse terceiro fator que você levanta. O povo argentino tem uma discussão, não, baixo nível de consciência. Não, tinha uma crise econômica que empurrou para a decepção, para a desilusão, e é onde a extrema-direita navega no mundo todo. Né? É na desilusão, na decepção. Ela promete respostas fáceis, né? E navega aí, ilude, né? As pessoas desesperadas, sem perspectiva. Né? Mas esse povo argentino, o que você diz, esse povo argentino já pôs um presidente para sair pela chaminé da Casa Rosada. O Fernando de la Rúa saiu por cima. Pois é, saiu por cima. Esse povo derrubou 4 presidentes em questão de dias, não foram meses, foram dias. Derrubou 4 presidentes de uma vez, derrubava um, derrubava outro, derrubou outro, derrubou. Esse povo não bate, não é só na bomboneira que tem os bumbos e aquela torcida. É um povo que tem. Você tem uma situação, você tem um movimento peronista que tem raiz, o peronismo tem raiz, forte na Argentina, com todas as suas confusões, né, com todas as suas diferenças, né, mas o peronismo tem força na Argentina. Você tem um movimento sindical com certa capacidade de mobilização, né, CGT, né, a CTA, né, centrais sindicais com certa capacidade de mobilização. Né? Você teve um movimento de desempregados, comitês de desempregados, que tinha muita força e agora se retoma. Então, não sei não, viu, Henrique, concordando contigo, eu acho que o Milei tem que ficar esperto. E quem está grudando a foto com ele, né, colando a imagem, tem que ficar esperto, porque está querendo agora navegar nessa onda, né, e que o cara foi vitorioso, surpreendeu, uma vantagem razoável, né, no segundo turno, né, mas esse cara pode não durar muito tempo, pode sofrer um desgaste muito grande, e é isso. Eu acho que a Argentina está caminhando, né, pelas propostas do Milei, pelo que representa o Milei, né, o El Loco, seu anarcocapitalismo, né, o seu programa. Né? O cara é isso, o cara propõe romper com o Brasil e romper com a China. Romper com os principais parceiros comerciais do país. O cara propõe privatizar tudo. Dá voucher para a escola, para tudo. Propõe tudo, até venda. Se você quiser vender órgão do seu corpo, venda. É lucro, tudo é privado. Você vê, o cara já começou, já anunciou. Eu acho interessante a ideia dele. Eu acho interessante a ideia dele de retirar imediatamente o subsídio do transporte, do metrô, né, do Subit e dos ônibus. O problema é que com a retirada dos subsídios do metrô e dos ônibus, a passagem triplicaria ou quadruplicaria. Como é que você vai explicar para o cidadão que ele deixa, por exemplo, aí no Brasil, de pagar, sei lá, R$3 na passagem para pagar 12 ou 15? E o cara vai achar isso bom, não? O anarcocapitalismo é excelente. Você estava falando da saída do De la Rúa pela chaminé, eu lembrei de um detalhe. Por muito menos, né, eles invadiram a Casa Rosada e derrubaram as grades para ver o corpo do Maradona.